Olá, aqui é o professor Costa Neto. Eu vou gravar uma aula para vocês, que é uma aula extra, ela não faz exatamente parte do conteúdo dessa unidade, ou dessa disciplina, se você preferir chamar assim, mas eu espero que ela ajude você a ter um entendimento um pouquinho mais profundo do que ocorrem, das questões mais complexas que ocorrem no mundo médio oriental, que é um dos objetos ou objeto central do estudo dessa unidade. E eu tinha prometido para vocês falar do aspecto linguístico dessa região, e a aula de hoje, então, ela tem esse objetivo, falar do aspecto linguístico que ocorre nessa região. E eu vou gravar para vocês mais 3 vídeos com outros 3 temas que eu tinha prometido ligados aos estudos dessa unidade. Eu ainda vou falar da situação da mulher, da apropriação e também um outro tema que a gente conversou esses dias, a religião, que é um assunto aí bem importante. Para que a gente fale dos assuntos linguísticos, eu tenho que fazer não uma revisão, porque vocês não são exatamente alunos de letras, mas eu tenho que trazer para vocês alguns conceitos que não são exatamente pacificados na linguística, mas com os quais eu trabalho e que vão ser importantes para a gente ter um entendimento do que eu vou falar depois. Sem esses conceitos vai ficar bastante complicado a gente ter um entendimento da complexidade linguística que ocorre no Oriente Médio e no norte da África, que muitas vezes é chamado de Oriente Próximo. O primeiro conceito que eu trago para vocês é o conceito da variação, que é que a gente chama na linguística de aspecto variacional. Eu, nas minhas pesquisas, eu lido em particular, não sou o único, outros professores também lidam com esses conceitos e às vezes acabam dividindo algum desses conceitos, dependendo da área de estudo, em 2 ou 3. Mas eu queria chamar a atenção para vocês sobre esses 3 eixos com os quais eu trabalho. O primeiro eixo, que nós vamos chamar de eixo A, que é o eixo histórico de uma língua. Todas as línguas do planeta têm um nascimento, uma época de uso e têm a sua morte. Todas as línguas vão morrer um dia. Assim como tantas línguas já existiram no planeta, sendo que algumas nós nem sabemos, nós nem conhecemos. Algumas línguas nós conhecemos porque temos registros dela, mas elas não são mais usadas. E algumas línguas não têm sequer registro, mas nós sabemos que elas eram utilizadas, que elas foram utilizadas. Outras línguas têm registro e ainda são utilizadas. Mas todas as línguas têm um histórico. Valeria lembrar que uma língua não nasce do nada, nenhuma língua tem um momento zero de nascimento, a língua não nasce do nada. E, em verdade, as línguas elas estão num constante processo vivo. Hoje nós trabalhamos, isso é razoavelmente pacificado na linguística, nós trabalhamos com a ideia de que as línguas são vivas e que as línguas estão em constante mutação. Seja essa mutação vocabular, seja essa mutação que ocorre no aspecto mais longo, que é o aspecto sintático, seja em relação a outras estruturas da língua, seja em novos usos para novos sentidos que a língua tem, seja na própria relação entre um sujeito e outro que as línguas têm, as línguas estão em constante mutação. É muito difícil verificar a mutação da língua, porque nós temos uma vida razoavelmente curta em relação à história da língua. Algumas línguas elas têm centenas de anos, como é o caso do português, que tem algumas centenas de anos. Algumas línguas são bem mais antigas, o caso do chinês. E algumas línguas pode ser que sejam bem mais novas, o caso do papiamento, que é uma língua, hoje que tem status de língua, falada no Caribe. O Swahili, por exemplo, que é uma língua nova, razoavelmente nova, falada em toda a costa do Oceano Índico na África. Então, um dos aspectos que a gente vai lidar, não esqueça, é o aspecto histórico da língua. Então, quando a gente vai falar do árabe, quando a gente vai falar do turco, ou quando a gente vai falar do hebraico, seria interessante que a gente tivesse em mente o aspecto A da língua, que é o aspecto histórico. Tanto o hebraico, quanto o árabe, quanto o turco têm
uma história mais longa, mais curta, que é importante a gente ter em mente quando a gente fala dessa região e dessas línguas. O aspecto B de funcionamento das línguas é um aspecto regional. E esse aspecto é muito, muito importante, principalmente quando a gente fala de uma língua que é falada numa grande região do planeta. Daqui a pouco eu vou falar exatamente da situação atual do árabe, do hebraico e do turco, mas é importante que a gente tenha em mente que uma língua falada numa região muito grande do planeta, ela também terá diferenças regionais bastante marcantes. Então, é possível imaginar que uma população gigantesca de habitantes, de pessoas, de sujeitos, que utilize, por exemplo, o árabe, utilize o árabe de maneiras diferentes. Então, a gente fala num árabe de uma maneira política, de uma maneira geopolítica, que tem um aspecto facilitador. Então, eu digo assim, que uma das línguas, ou a língua oficial da Arábia Saudita, é o árabe. A gente pode dizer que uma das línguas, ou a língua oficial do Bahrein, ou de Omã, é o árabe. Da mesma maneira, a gente pode dizer que a língua oficial da Argélia, ou do Marrocos, ou uma delas é o árabe. E da mesma maneira, a gente pode dizer que o árabe é utilizado na Indonésia, mas não é uma das línguas oficiais, ou se é uma das línguas oficiais, não é a língua de grande utilização na Indonésia. Na Indonésia, a língua mais usada é o indonésio ou o malaio-indonésio, que não é exatamente uma variação, é uma outra língua, tem o status de uma outra língua. Eu tenho malaio, tenho indonésio e tenho malaio-indonésio. Então nós vamos ter uma vasta população, uma grande população mundial que acaba utilizando o árabe no dia a dia. E esse árabe é utilizado em locais tão distantes quanto a Argélia, o Marrocos, a Tunísia, o Líbano, a Síria, a própria Turquia, que é a língua oficial é o turco, a Arábia Saudita, Omã, dentro do próprio território de Israel, o árabe é muito usado. Então nós vamos ter uma comunidade gigantesca que utiliza árabe como língua do dia a dia, mas nós vamos ter também comunidades que utilizam árabe não como uma língua de uso diário, mas como uma língua religiosa e que ele vai ser utilizado, por exemplo, na leitura do Alcorão, também vou falar disso daqui a pouco, ou em situações muito específicas de trocas comerciais, religiosas ou outros aspectos culturais. De todo modo, o aspecto B da língua é uma variação que a gente chama de regional. Essa variação regional, ela fica muito fácil de ser verificada quando você compara, por exemplo, o árabe falado no Marrocos com o árabe falado num país bastante distante dele, por exemplo, o Omã. Então você vai comparar o árabe falado ali e o árabe falado acolá e você vai verificar diferenças. Às vezes, nem eles se entendem, nem todo mundo que fala árabe se entende. O que acaba acontecendo é que o que você estuda na escola é uma variação do árabe, é o árabe escolar, é um árabe gramatical, que ele vai servir como uma língua de uso mesmo, e vai servir também como uma língua de leitura, mas não é aquele árabe que o sujeito utiliza na sua casa no dia a dia. E essa variação ela tem a ver com nomes de frutas, comidas, vestuário, expressões. Então há uma variação bastante grande linguística e bastante rica nesse aspecto. Isso fica bastante claro quando você pega línguas mais do seu dia a dia, para as quais, ou nas quais, ou dentro das quais, ou no interior das quais você verifica variações bastante grandes. Pense na língua inglesa, que é usada hoje no mundo inteiro, como uma língua de difusão e também uma língua comercial. Não é a primeira vez na história que uma língua foi usada por uma comunidade bastante grande. A gente tem o caso do latim, a gente tem o caso do grego e hoje a gente tem o caso, por exemplo, do árabe. E talvez futuramente a gente tenha o caso do chinês, que você deve chamar de mandarim. Então nós temos algumas línguas que são usadas por uma comunidade bastante grande. E quando você começa a verificar o interior da língua, você vai verificar uma variação bastante grande também. A língua inglesa é exemplo disso, o espanhol é exemplo disso. E quando você vê, mesmo dentro de uma comunidade, a comunidade chinesa, ou a comunidade russa,
ou a comunidade portuguesa, você também verá variações. Essas variações geográficas, essas variações regionais, elas podem ser vistas tanto no aspecto vocabular da palavra, quanto no aspecto sintático, que é a estrutura da oração de cada língua, quanto no aspecto fonético, em cada lugar a língua é falada, verbalizada de um jeito. E eu tenho também variações que ocorrem, às vezes, de um lugar muito próximo em relação ao outro. Mesmo aqui em Curitiba, em que as pessoas geralmente falam português, de um bairro para o outro, de um local para o outro, você vai ter uma variação que, por incrível que pareça, é também uma variação regional. Talvez hoje ela não seja tão aparente, porque a cidade cresceu, as pessoas mudaram de bairro, mas até hoje é possível verificar variações regionais mesmo dentro de um espaço pequeno. Quando os linguistas começaram a estudar isso, eles perceberam que às vezes línguas, a mesma língua falada numa determinada região, ela tinha diferenças muito grandes, cortadas, por exemplo, por um rio, ou por uma montanha, ou por um lago, ou por qualquer outra situação geográfica. Então, a variação B, o eixo B da variação com o qual nós vamos trabalhar, é a variação geográfica. Há um terceiro eixo, que eu costumo dizer que é mais complexo, até porque ele é mais móvel, que é o eixo da variação sociocultural. Quando eu falo numa variação sociocultural da língua, seria interessante eu pensar no aspecto de gêneros dos discursos. Todas as línguas têm diferentes usos no dia a dia e todas as línguas têm diferentes usos da sua prática mesmo, cultural. Então eu tenho uma língua usada na minha casa, eu tenho uma língua que é usada geralmente nas comunidades religiosas, eu tenho uma variação da língua que é usada na escola, na universidade, eu tenho uma variação da língua que é usada dentro do meu grupo de esporte, dentro do meu grupo de encontros entre amigos, e aí aparece uma grande variedade também sociocultural. O Bakhtin, por exemplo, ele separa a língua, os usos da língua, em dois grandes grupos. Eu tenho o uso diário, o uso cotidiano, que seria um nível bastante, não vou dizer simplório, porque toda língua é complexa, mas é um uso diário, que tem até um número vocabular pequeno, que é do dia a dia. Eu tenho outros usos da língua que têm outras características, e que vão ser encontrados, por exemplo, na escrita jornalística, na escrita médica, na escrita artística, na escrita científica, na escrita religiosa, enfim. Então, seria interessante que, ao abordar o aspecto linguístico da região do Oriente Médio, eu continuasse pensando nesse aspecto variacional. O aspecto histórico. 2, o aspecto regional. E 3, o aspecto variacional, que diz respeito às diferenças socioculturais de um lugar para outro, de um grupo para outro, e mesmo na organização temporal, espacial, e de como cada sujeito se vê perante a sociedade na relação com o outro. Então não dá para a gente falar assim, e aqui se fala árabe, ali se fala hebraico, e ali se fala turco. Não é exatamente assim que acontece. Muitas comunidades, inclusive, são bilíngues, são trilíngues, e às vezes falam mais de 3 línguas. Em alguns lugares do planeta isso é bastante comum. Então essa é a primeira questão, o aspecto variacional da língua. O outro aspecto interessante e importante para a gente pensar na complexidade linguística do Oriente Médio é pensar no status, na situação de uso das línguas locais. Então, eu vou trazer para vocês 3 situações do status da existência de uma língua. O primeiro status, que a gente vai chamar também, antes eu falei de variação, ok? Agora eu vou falar do status da língua. Então nós temos a situação A da língua. Uma língua pode ser extinta. E o que é uma língua extinta? É uma língua que não é mais falada, ela não é mais utilizada.
E às vezes uma língua extinta, ela tem inclusive uma escrita, ou seja, ela não foi uma língua ágrafa, mas eu também não conheço o sistema de escrita dessa língua. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, eu tenho uma variante do turco chamada tocário. E essa variação do turco, ela tem um alfabeto, ela tem um sistema de escrita, melhor dizendo, mas eu não sei traduzi-lo. Então, eu sei que essa língua existiu, eu sei que essa língua foi utilizada por um determinado grupo que leva esse nome, tocário, que era do mesmo ramo do turco, mas eu não consigo ler essa língua, então é uma língua morta, extinta, desculpa. Eu tenho variações do egípcio antigo que também eu tenho uma escrita, eu tenho um sistema de escrita, mas eu não consigo traduzir. Talvez a gente tenha a visão equivocada, a gente vê isso no filme, a gente vê isso em documentários, a gente vê isso na televisão, volta e meia, em que o sujeito ele vai, ele encontra, ou ele está na frente de um templo egípcio, ele vai lá, ele lê o texto egípcio. Como se essa leitura do texto egípcio fosse assim, eu vou lá e leio o que está escrito. Né? Não é bem assim. A escrita egípcia ela não foi uniforme, ela teve milênios de uso e ela provavelmente tenha começado com uma escrita hieroglífica e depois ela teve outros sistemas de escrita. A gente tem uma escrita chamada demótica e a gente tem uma escrita chamada hierática, que eram escritas mais, de uso mais diário da língua egípcia. Ocorre que a língua egípcia, como ela sobreviveu durante muito tempo, ela tem um arco temporal bastante grande, a sua variação histórica também é bastante grande. Então, nós não sabemos exatamente se no século XVIII a.C. os egípcios falavam exatamente o mesmo idioma que no século XII a.C., ou no século XII a.C., os egípcios falavam a mesma língua que no século II a.C., em que já nem mais havia domínio egípcio no Egito. O Egito nessa época começou a ter domínio grego, principalmente no norte do Egito. E a língua egípcia foi morrendo até ela desaparecer. E hoje há uma discussão, por exemplo, se o copta seria um resquício da língua egípcia, ou o que sobrou da língua egípcia no copta foi uma forma de escrever essa língua, não se sabe. Mas se sabe que elas eram do mesmo grupo. Então, uma língua extinta é uma língua que não é utilizada mais, embora a gente possa até ter a visão e ter o acesso a uma certa escrita dessa língua. Uma outra situação que ocorre com a língua eu falei de língua extinta, e eu tenho uma língua morta. Há uma confusão que as pessoas fazem entre língua extinta e língua morta, são coisas diferentes. Então a língua extinta ela não é utilizada mais. A língua morta ela não é utilizada no dia a dia. Ninguém mais utiliza essa língua no dia a dia para trocas pessoais, mercantis, diárias. Eu não vou até a padaria, eu não vou até o supermercado, eu não leio um livro, eu não assisto televisão ouvindo uma língua morta. Mas ela é utilizada em algumas situações, principalmente religiosas. Muito provavelmente você vai conversar com alguém e vai dizer que a língua que ele vê na igreja dele, no templo dele, é uma língua morta, ele vai brigar com você, mas na verdade aquela língua é morta. Eu vou citar aqui alguns casos de línguas mortas, mas que são utilizadas. O árabe clássico é uma língua morta. Quando o Alcorão foi escrito, quando Muhammad teria escrito o Alcorão, na época dele, estou falando do século VII depois de Cristo, eu tenho ali o uso de de um árabe, que é um árabe antigo, que nós chamamos de árabe clássico. Essa língua, esse árabe, não é utilizado mais. Inclusive, os estudiosos do árabe separam o árabe antigo, o árabe clássico, do árabe moderno. Então, o que se utiliza hoje, uma vasta população, como eu já falei, é o árabe moderno. Mas você vai dizer, ué, mas como é que as pessoas leem o Alcorão? Ué, leem o Alcorão em árabe antigo.
O Alcorão, em particular, ele demorou séculos para que houvesse permissão para ele ser traduzido. Isso permitiu que muitos grupos e muitos povos lessem o Alcorão em árabe clássico, e até hoje ele é lido em árabe e em árabe clássico. Deve haver traduções do Alcorão para o árabe moderno, inclusive na grafia, mas geralmente ritos religiosos de algumas religiões, não apenas dentro do Islã, utilizam textos antigos. Então o Alcorão geralmente é lido assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês que pode ser estranha. Muitos leitores do Alcorão não entendem árabe, não leem árabe. Eles decoram o texto em árabe. Você vai dizer, ué, mas que coisa esquisita. Eu vou dizer para você, ué, mas a gente faz isso também. Vou dar dois exemplos muito loucos disso. No Brasil, por exemplo, muitas pessoas decoram mantras em sânscrito. O sânscrito é uma língua morta, não é mais utilizado. Não é mais utilizado, inclusive, desde a antiguidade da Índia. Século V, século VI, o sânscrito não era mais utilizado. Ele é uma língua religiosa. E as pessoas decoram mantras. Quer ver um exemplo? Triambakam, Yajama, Re, Su, Kandim, Pushi, Vardhanam. E as pessoas decoram esse mantra, que é uma parte do mantra, o mantra é mais longo, mas elas não sabem o que significa. Então elas decoram. E às vezes o sujeito fala um idioma, olha só que louco, tá? Ele fala o idioma, ele decora uma oração, mas ele não entende o que a oração diz. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Dentro do cristianismo católico, eu tenho uma das mais importantes orações de toda a cristandade, que é o credo. O credo começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que é uma oração medieval, de uma complexidade imensa, porque é uma oração que ela é sagrada, ela é uma oração que se volta a si mesma, ela conta desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, mas o sujeito lê, decora essa oração e ele não entende o que ela quer falar. E outra oração também importante para a cristandade católica romana é o Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa, salve. As pessoas decoram isso, mas elas não sabem o que significa. Então, eu penso que esse exemplo seja facilitador para vocês. Quando você vê se você quiser saber o que é uma língua morta é uma língua que as pessoas utilizam, sendo que muitas vezes elas não sabem o que a língua significa. Ela decora uma série de rituais e de ritos. O grego clássico é uma língua morta. Nós não falamos grego clássico, nós estudamos grego clássico. Tanto que, é uma língua morta, que grandes especialistas em grego clássico decoram os códices em grego clássico, porque nós não falamos mais. Então, há uma diferença, inclusive, muito grande entre o grego clássico e o grego moderno. É muito raro você encontrar, mesmo na Grécia, tá? É muito raro você encontrar um cidadão que domine o grego clássico e o grego moderno. E não é só essa divisão, tá? Eu tenho o grego clássico, ou o grego mais antigo, o grego clássico, da época clássica, eu tenho o grego medieval, o grego bizantino, o grego bíblico, o grego moderno, que é utilizado hoje na Grécia e em outras comunidades gregas. Então há uma certa complexidade em relação ao grego. Mas o alfabeto que o grego clássico utiliza é o mesmo alfabeto, com pequenos ajustes em relação ao grego moderno. O latim clássico também é uma língua morta. Né? A gente fala assim, não, mas ele é de uso no Vaticano, em documentos papais, etc. Né? Meus amigos latinistas vão brigar comigo, mas não é a mesma língua. Tá? O latim clássico é uma língua também morta e hoje há um latim novo utilizado, por exemplo, no Vaticano. Que é um exemplo bem bobo, mas que é engraçado. Não existia a palavra astronauta em latim antigo, né? E a palavra astronauta hoje ela existe em latim moderno. Porque eu preciso escrever sobre coisas da modernidade, por exemplo, internet. E aí, novos vocábulos eles surgem dentro dessa língua, mas de forma diferente à naturalidade das línguas vivas, das línguas naturais. Eu não estou falando de línguas artificiais, nem vou falar disso hoje. E nós temos também o hebraico clássico, que é também uma língua morta.
O hebraico, a grafia do hebraico, ele surgiu bem depois, inclusive, do aramaico. Tá? O aramaico tinha uma grafia bem antiga. Lá pelo século VIII a.C. já se escrevia em aramaico com o alfabeto mesmo. E depois o uso do hebraico, lá pelo menos lá pelo século III a.C. Então, ou seja, é uma língua mais recente, uma língua mais nova. Talvez seus amigos judeus, os israelitas, vão brigar com você também se você contar isso para eles, mas é o que vai acontecer. O hebraico é uma língua morta, mas ele tem um vasto uso hoje. E nós falamos em hebraico moderno. Então, se você for para Israel, se você for trabalhar lá, você vai aprender hebraico moderno, você não vai aprender o hebraico clássico. Mas talvez ajude você a estudos do hebraico clássico. E nós temos as línguas vivas. O que é uma língua viva? É uma língua que é utilizada até hoje, tanto para escrita quanto para fala. Nem toda língua viva tem alfabeto, nem toda língua viva tem escrita. Exemplo disso são a grande variedade de línguas indígenas que nós temos sem grafia, porque algumas comunidades não escrevem, são chamadas línguas ágrafas. E nós vamos ter as línguas vivas são as línguas que nós usamos no dia a dia. É a língua que eu estou utilizando para vocês nesse momento, que é o português. Então, o português, o espanhol, o hebraico moderno, o grego moderno, o turco moderno, o árabe moderno são línguas vivas. Alguns outros conceitos sobre línguas que eu não vou falar, mas que seriam importantes se alguém quiser aprofundar essa questão. As línguas faladas no Oriente Médio, muitas vezes elas não têm familiaridade umas com as outras, elas não pertencem ao mesmo grupo. Então, o turco, ele não é do mesmo grupo do árabe, esqueça. Mas o árabe é do mesmo grupo que o egípcio antigo. O árabe é do mesmo grupo que o maltês, falado na ilha de Malta. O hebraico e o árabe têm um parentesco do mesmo ramo, do mesmo grupo. E essas línguas, seja o grego do mundo helênico, que para a gente também é importante para entender o Oriente Médio, seja o árabe clássico, o árabe moderno, o turco, elas são línguas que têm estruturas distintas. Então, por exemplo, o turco é uma língua aglutinante. Eu não tenho exatamente ali naquele universo línguas tonais, como eu tenho no Oriente. Então, existem outros modos também de classificar as línguas, tá? Que não vou entrar nesse mérito agora, não é a questão. Agora eu vou entrar numa terceira. Estou fazendo um resumo, tá? Eu falei de variação histórica, regional, sociocultural, conceito sobre o status da língua, o A, língua extinta, B, língua morta, C, língua viva. E agora eu vou falar de alguns conceitos sobre a escrita. Algumas línguas são ágrafas, não têm escrita. E algumas línguas têm escrita, na forma de um alfabeto, de um silabário, ou outros mecanismos de escrita. E quais línguas são utilizadas nessa. E quais sistemas de escrita são utilizados nessa região que nós estamos estudando? Principalmente o árabe. O sistema de escrita árabe ele tem uma história parecida com a do alfabeto latino, alfabeto hebraico, alfabeto grego, alfabeto aramaico e tal. Nós temos que, num determinado ponto da história, os fenícios, que antes a gente acreditava que tinham inventado o sistema alfabético, e hoje a gente não pensa assim mais, a gente acha que os fenícios tiveram conhecimento do alfabeto que teria sido inventado na Suméria, e hoje nós temos algumas placas sumérias que mostram o sistema alfabético de escrita e não exatamente o sistema cuneiforme que era utilizado antes em duas grandes variações linguísticas do mundo mesopotâmico. E os fenícios acharam isso muito bom, os fenícios eram grandes comerciantes, eles começaram a usar também o sistema alfabético para escrever na língua fenícia, que não era uma língua do mesmo ramo daquelas línguas faladas na Mesopotâmia.
Mas eles olharam o alfabeto e falaram assim, nossa, que aspecto facilitador que o alfabeto tem. Então vamos usar o alfabeto também. A partir desse uso fenício, o alfabeto, essa forma de escrita que a gente chama de alfabeto, ela foi incorporada por outros povos. Então os gregos acharam isso muito bom, os povos anteriores aos romanos acharam isso também muito bom, os etruscos, por exemplo, depois os romanos. E nós tivemos variações desse sistema de escrita no mundo judaico, no mundo árabe posteriormente, e por assim e assim foi. Então nós temos vários sistemas de escrita que vulgarmente a gente chama de alfabetos, que têm a mesma origem, que seria esse sistema usado pelos fenícios, que na verdade teria vindo da Suméria. Então nós temos uma variedade imensa de alfabetos que têm uma origem comum. O alfabeto árabe ele é utilizado por uma vasta população no mundo inteiro, mas geralmente para a língua árabe. Ocorre que na região que vocês estão estudando, não é a única língua que utiliza esse mesmo alfabeto. Então nós temos o árabe, nós temos o persa, que em persa é farsi, nós temos o urdu, e nós temos outras línguas faladas nessa região que utilizam o alfabeto árabe para escrita. Às vezes não são línguas irmãs, não são línguas que têm parentesco, mas que utilizam o mesmo alfabeto. Então, como uma forma de comunicação com o outro, elas utilizam um sistema de escrita que é o alfabeto árabe. O alfabeto árabe, quando da sua origem, ele não marcava as vogais. E hoje o sistema de escrita árabe marca as vogais com pontos. Então, quem for estudar árabe, quem for estudar persa, quem for estudar urdu, vai usar o mesmo alfabeto, mas utilizado para línguas extremamente distintas. Para vocês terem uma ideia, o árabe é uma língua de um ramo, o camito-semita, e o persa, o farsi é uma língua indo-europeia, que tem um certo parentesco com as línguas faladas na Europa, por incrível que isso possa parecer. Outro alfabeto utilizado nessa região é o alfabeto latino. E o alfabeto latino, a partir mais ou menos dos anos 50, foi usado para o turco. A língua turca ela já foi escrita em vários sistemas de escrita. Ela já utilizou o alfabeto árabe. Se não me falha a memória, ela já usou um outro alfabeto chamado gligolítico. E ela já teve outros sistemas de escrita. Não confunda uma coisa, quando você visita os templos ou você visita os palácios na Turquia ou em qualquer outro lugar do mundo árabe, você vai verificar formas distintas de escrever árabe. A mais famosa, a mais conhecida é a escrita cúfica. Mas são formas de escrita, uma é mais quadrada, uma é mais redonda, algumas têm um desenho mais ondulado, são variações do mesmo alfabeto, ok? Mas a língua turca, que já foi escrita em outros alfabetos, o Atatürk, que foi um líder turco, resolveu, para tentar uma ocidentalização da Turquia, que a língua turca ela fosse escrita em alfabeto latino. E até hoje é assim. Quando você vai para a Turquia, obviamente, você vai encontrar escritas distintas. Você vai encontrar a escrita árabe e você vai encontrar a escrita latina. Ou quando você for para Malta, você vai encontrar alfabeto latino. E em alguns lugares você também vai encontrar outros alfabetos, porque o maltês ele também foi escrito em outros sistemas de escrita. A minha filha aqui está chorando no meu colo. Então, outras línguas faladas nessa região são línguas dos colonizadores. Então você vai encontrar também nessa região, notadamente a língua inglesa. Em grande parte dos países dessa região, o nome das ruas ou alguns sinalizadores são escritos em inglês, né, para facilitar
o trânsito das pessoas. Isso ocorre principalmente nos Emirados Árabes. Então, nesses lugares vocês vão encontrar, às vezes, inclusive, o árabe, olha só, escrito em alfabeto latino, para você saber onde você está e conseguir ler o nome dos lugares. Em alguns lugares, como Omã, por exemplo, isso é bastante mais difícil, ou Bahrein, porque daí você não vai encontrar alfabeto latino em lugar nenhum. Outros alfabetos utilizados nessa região são alfabetos mais raros, mas você vai encontrar também em algumas comunidades. Eu vou citar aqui apenas 3. O etíope, que é um alfabeto específico, utilizado só na Etiópia e utilizado só por uma certa comunidade, principalmente religiosa. Você vai encontrar o berbere no norte da África, que também é muito raro. Eu acredito que hoje nem se ensine mais em países como Líbia, Tunísia. Aqui e ali você vai encontrar o cirílico por uma certa proximidade, mas principalmente por grupos islâmicos que não moram nessa região exatamente, eles moram principalmente nos Balcãs. E países como Armênia, Croácia, etc., você vai encontrar comunidades árabes islâmicas que usam o cirílico. E louco, né? Mas comunidades cristãs que também utilizam esse alfabeto ou utilizam o alfabeto árabe. Agora, uma situação muito interessante para quem vai estudar o Oriente Médio é a presença do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele chegou, ele caiu de paraquedas nessa região porque fazia muito tempo que ele não era mais utilizado. Embora nós tenhamos grupos judeus, grupos judaicos nessa região, morando nessa região, há uma comunidade, por exemplo, muito antiga judaica no Irã, no Iraque, em outros locais também, que continuaram utilizando o hebraico antigo ou que continuaram usando o hebraico moderno e a sua forma alfabética, que hoje também utiliza pontos para mostrar as vogais. Nós vamos ter hoje, com a formação do Estado de Israel, o uso político do alfabeto hebraico e da língua hebraica. E o alfabeto hebraico ele não é utilizado só para o hebraico, ele é utilizado também para o Yiddish. Isso, sempre que eu comento isso em alguma palestra, ou sempre que eu comento isso em alguma aula, algum aluno, alguma pessoa da comunidade judaica me corrige, ou briga comigo, ou fica chateado, mas é o que acontece. O Yiddish não é uma língua camito-semítica, não é uma língua do grupo do grego, do albanês, do armênio, não é uma língua, inclusive, dessa região. Os linguistas creem que as comunidades judaicas que foram para a Europa na diáspora judaica acabaram adotando uma língua indo-europeia, no território europeu, lá na Idade Média, que os linguistas chamam de alto-alemão. Então, é uma língua anglo-saxã, germânica, ela tem proximidades com essas línguas dessa região do mundo. E essas comunidades passaram a usar o Yiddish, que era o alto-alemão, na Idade Média, mas também por uma questão de união de povos, passaram a escrever o Yiddish não em alfabeto latino, não em alfabeto cirílico, não em alfabeto gligolítico, nenhum outro alfabeto. Usaram o alfabeto hebraico. E nós temos textos da tradução judaica muito importantes para as comunidades judaicas que são escritos em Yiddish. Se não me falha a memória, eu creio que oficialmente em Israel o Yiddish ainda seja uma das línguas oficiais do país, como uma questão aí política mesmo. Mas se você conversar, eu tenho conversado com colegas israelenses ou amigos meus da comunidade judaica, e eles não falam Yiddish, não usam Yiddish para nada. Mas assim, a mãe fala Yiddish, a avó fala Yiddish,
ou algumas coisas do Yiddish eles falam. O hebraico moderno, por, por uma certa obviedade, ele também tem palavras do Yiddish, né, de um vocabulário bastante antigo que remonta à Idade Média. Então você vai ter um hebraico que precisou ser, a gente chama assim de restaurado, precisou ser revitalizado em Israel, e por isso ela é uma língua razoavelmente nova, que tem uma estrutura, muito possivelmente camito-semita, que tem um vocabulário também indo-europeu, por causa do Yiddish, e aí nós vamos ter uma complexidade bastante grande dessa língua hebraica falada hoje em Israel, que é a língua ensinada nas escolas, e que é uma língua que hoje ela tem uma nova comunidade de escritores, de teatrólogos, de poetas que a utilizam. Para vocês terem uma ideia, nós temos um ou outro prêmio Nobel. Nós temos um prêmio Nobel de Israel, que é de 1966, e nós temos um canadense, um americano, que também ganhou o prêmio Nobel, acho que é o Saul Bellow, depois vocês verificam essa informação, que escreviam em Yiddish, inclusive. Então, em hebraico também, né, mas eles usavam essas duas línguas que são línguas distintas. A pronúncia das línguas, obviamente, pode ser parecida por causa dos aspectos fonéticos, essa é uma outra história. Então, nessa região que vocês vão estudar, estão estudando, vocês vão ter a predominância do árabe, a predominância do alfabeto latino para várias línguas, e depois o hebraico, que é o hebraico moderno, que tem as marcações de vogais. Vai ser aqui e ali, talvez você encontre uma comunidade que utilize um outro alfabeto armênio, por uma comunidade menor, ou você vai encontrar aqui e ali o alfabeto georgiano e outros alfabetos, mas é muito raro, sempre que eu viajei, eu nunca. Muito difícil encontrar isso, geralmente a gente encontra mais dentro dos museus. E quando você visita os museus, evidentemente você vai encontrar documentos dentro do museu, documentos muito antigos, escritos em alfabetos diferentes, gligolítico, árabe antigo, latim antigo, cirílico, armênio e outros, né? Mas não são alfabetos e línguas de uso comum, tá bem? A situação, eu vou agora finalizar a aula falando da situação do árabe. O árabe, ele foi uma língua e é uma língua de grande uso hoje, notadamente por conta do Alcorão. O islamismo surge lá pelo século VII depois de Cristo e em pouco tempo ele vai dominando, ele cresce muito rapidamente na região. Primeiro onde hoje é a Arábia Saudita, depois o Iêmen, depois o Omã. E ele vai crescendo para uma região que antes era dominada por outras religiões. Ele se expande pelo antigo mundo helênico, ele se expande pelo norte da África e ele alcança a Europa em duas frentes. Fundamentalmente na península, hoje a Península Ibérica, mas do outro lado, na Península Balcânica e subindo um pouquinho, onde hoje é a Hungria. Então nós vamos ter um crescimento do mundo árabe muito avassalador, muito forte, muito poderoso, pensando em tempos históricos assim, de uma maneira bastante agressiva, digamos assim. E por conta do Alcorão, que é escrito no árabe clássico, que é considerado uma língua sagrada, nós vamos ter o uso e a imposição dessa língua falada por uma comunidade muito grande. Então isso ocorreu mais ou menos a partir do século VII, porque o árabe era falado por uma comunidade bastante pequena. E hoje, como eu já falei para vocês, o árabe é falado por uma comunidade bastante grande, com variações. O hebraico, como eu falei agora há pouco, já adiantando o assunto, ele tem um uso bastante interessante. Né? O hebraico hoje é o hebraico moderno, ele voltou a ser utilizado numa região depois de centenas de anos, embora comunidades muito pequenas utilizassem essa língua ali, em outros lugares também como o Irã, como eu já falei, mas houve a necessidade de uma reestruturação dessa língua. Então linguistas, estudiosos reestruturaram o hebraico, que hoje
já está na segunda, terceira, quarta geração e se tornou uma língua oficial e é uma língua que é ensinada em qualquer lugar do planeta em que você queira aprender hebraico moderno. E há hoje um cinema, um teatro, uma literatura, né, poesia, livros em hebraico moderno. E o hebraico moderno utiliza o alfabeto hebraico. Nós temos, como eu falei agora há pouco, o Yiddish, que é cada vez menos falado pela comunidade judaica, israelense, que são coisas diferentes, judeu, israelense, mas que também existe. Nós temos outras línguas, como eu falei, o francês, o inglês, e aqui e ali você vai ter uma comunidade ou outra falando um outro idioma, etíope, etc. E nós temos a situação da língua turca. Olha, o turco, a língua turca, ela não é uma língua dessa região, é uma língua, não é uma língua autóctone, é uma língua estrangeira. As hordas turcas vieram provavelmente das estepes, tanto que eu falei para vocês que até hoje se falam línguas turcas nessa região, centro da Ásia, mais ou menos. E depois, com o crescimento e o domínio dos turcos, onde hoje é a Turquia principalmente, depois norte da África, os turcos chegaram até a Europa e foram um grande susto para os europeus. E por que os turcos não impuseram a língua turca? Não, impuseram outra língua, impuseram o árabe, por conta de uma situação religiosa, por conta do Alcorão. Como eu falei para vocês, o Alcorão demorou séculos para ele ser traduzido. E nós vamos ter o Alcorão, se não me engano, traduzido apenas no século XIX. Eu acho que a primeira tradução do Alcorão ocorreu na Índia. Então nós vamos ter a língua turca foi usada cada vez menos no Império Turco, depois Otomano, e acabou se centralizando onde hoje é a Turquia, a antiga Anatólia. E o turco é falado ali, e hoje com o alfabeto latino. E os turcos utilizam o árabe por aspectos religiosos. É muito importante a gente frisar, dentro dessa variedade gigante de línguas faladas nessa região, algumas mais, outras menos, mas é uma variedade linguística bastante grande, é importante a gente frisar o árabe, o turco e o persa. Se você lê, se você estuda escritores dessa longa tradição islâmica ou sobre a égide do Islã, você vai encontrar escritores, eu já citei aqui numa outra aula, como o Rumi, o Kabir, o Saadi, etc., Avicena, um filósofo, e entre outros, você vai encontrar esses filósofos, escritores, utilizando como estrutura principal o árabe. Mas eles vão utilizar vocabulário de outras línguas, principalmente o persa e o turco. Se você for para o lado de cá, e se você for para o Irã, Iraque, ou até mesmo o norte da Índia, você vai encontrar filósofos, escritores, poetas que utilizarão o persa, porque o persa foi e ainda é uma língua de grande divulgação da sabedoria dessa região do planeta. Eles vão usar o persa como uma estrutura, mas vão incorporar ao persa o árabe e o turco. Então, tradutores, por exemplo, do Rumi, geralmente eles não aprendem só o persa ou só o árabe. Eles vão ter que ter um entendimento do persa, do árabe e do turco para fazer essas traduções. E hoje os documentos principais dessa região são escritos em hebraico, em Israel, em árabe, em toda a comunidade árabe ou islâmica, e às vezes os documentos são escritos em alfabeto latino quando há necessidade de uma tradução, por exemplo, para o inglês, que é a língua fundamental de trocas hoje no mundo. Espero que essa aula tenha ajudado a vocês a ter um entendimento um pouquinho mais profundo da complexidade linguística dessa região. Eu fico à disposição para vocês para tirar dúvidas e indicar autores e leituras sobre o aspecto linguístico. Próxima aula eu vou falar do aspecto religioso do Oriente Médio. Obrigado.
Até a próxima.